Esse é o Pod Só Delas, o podcast do bem-estar sexual feminino, feito para a gente tocar no assunto. A vida começa aos 40. Foi o best-seller do norte-americano Walter Pynchon. Ele publicou em 1932 e até hoje perpetua aí essa frase. Será? Tá aqui com a gente hoje a Paula, que tem um Instagram que fala muito disso, quarentantos. Seja bem-vinda e conta um pouquinho pra gente da sua história. Muito obrigada. Seja bem-vinda, Seja Paula. bem-vinda. Gente, que delícia falar com essas mulheres maravilhosas, né? Eu falo que eu até tô comentando aqui nos bastidores que eu tô nervosa, parece que é a primeira vez que eu faço um podcast. Mas eu acho que a gente tem muita coisa para conversar, principalmente quando a gente reúne mulheres maduras, né? E quando se fala que a vida começa aos 40, eu tenho certeza disso. Ela pode iniciar lá na frente, mas a gente descobre a beleza da vida aos 40 anos, né, gente? Exatamente. E foi assim, esse o quarentantos, a gente vai conversar, vou explicar depois para vocês como ele surgiu, mas veio basicamente disso, da descoberta da mulher que nós temos dentro de nós, e todas as mulheres maduras, existe essa mulher forte dentro delas, por mais que a gente ainda, algumas pessoas não tenham encontrado, tenha certeza que existe em algum cantinho essa mulher corajosa, essa mulher forte, essa mulher que pode, essa mulher, sabe, que conquista, e ela merece ser feliz, está dentro de todas nós. E foi através de um grande processo de transformação que eu descobri isso. Eu acredito, né, que todas nós, Sim. com mais de 40 anos, no momento, em torno dos 40, teve aquele clique de que eu preciso fazer mais por mim, porque eu mereço. Também ser acho. feliz. Eu acho Priorizar, né? engraçado. Quando todo mundo fala assim, eu tenho 40, adoro. Adoro. Exato. Tem mais de A 40. maturidade, né, gente? A maturidade que a gente vai aprendendo aí com a vida, né? É assim, esse clique dá no momento em que a gente precisa, muitas vezes, começar a realizar. A gente sonha muito até os 40, realiza os desejos das outras pessoas, dos filhos, nossos desejos que a gente definiu jovem, sem maturidade, sem ter muita certeza, mas eu acho que de repente acontece aquele momento que a gente começa a olhar, e agora eu preciso cuidar de mim. Eu mereço cuidar de mim, e aí surge o quarentantos, né? A gente já não tem mais o mesmo colágeno, mas Não mas a gente tem. começa a ver que os hábitos saudáveis são gostosos, que a atividade física dá muito mais prazer do que a gente imaginava. Exatamente. Gente, eu não sei vocês, assim, eu sempre gostei de estar em movimento, fiz vários esportes, fiz natação, balé, jazz na minha adolescência, muitas coisas, mas eu nunca gostei muito da musculação. E aí, de repente, eu vi que eu precisava aprender. É quase uma obrigação, né? Vai, se não gosta, vai na Tem que fazer, né? vai na marra. Vai na marra. marra. E como a gente aprende, né, assim, com o tempo, que é gostoso, sim, que é bom. Não é porque fazer força é bom, é porque a gente começa a ver o resultado, Sim, né? mais disposição, Mais né? disposição. A gente Fica mais bem-humorada. É uma série de coisas boas, Os né? hormônios, né? Tudo, a neuromodulação, que tudo muda e muda de dentro. de dentro Pra fora. fora. Não é só o físico. Na hora que começa a aparecer, porque já mudou tanta coisa por dentro. Exatamente. E a gente não pode continuar tendo aquela vida tranquila, no sentido assim, deixa a vida me levar. Não, agora quem leva a vida somos nós. Então o colágeno está acabando, vamos repor, vamos fazer nossos procedimentos estéticos, vamos estimular, vamos fazer a musculação para não deixar as coisas caírem, né, Sim, gente? sim. E vamos, e a gente pode. Por que não? Né? Quando nós somos mais jovens, aí a gente tem que estudar, tem que trabalhar, tem que cuidar de filho, eu engravidei, então agora as crianças, quem tem filhos, os filhos já estão aí maiores, né? A vida já está, o relacionamento está encaminhado, ou não, né? Já está em novo relacionamento, que também é um gás aí para a mulher se cuidar mais também, porque hoje ela tem essa possibilidade de encarar, por exemplo, um divórcio
com menos rejeição do que Antigamente, antigamente, né? Entender que a zona de conforto não é tão confortável assim, né? Exatamente. E que às vezes a gente tem que tomar decisões duras para poder ser mais feliz, né? Ou mudar alguma coisa que estava fazendo mal. E a gente fica mais reflexível, eu acho que depois dos 40, a gente fica mais reflexível, porque a gente fica assim, gente, eu tô passando por essa vida, mas alguma coisa tem que fazer sentido, porque daqui a pouquinho vai acabar e o que que eu vou deixar, né? O que que eu vou deixar para esse mundo? O que que eu vou contribuir, né? Eu penso Exato. muito nisso. O que que eu vim para contribuir para o mundo? Isso é maravilhoso. É maravilhoso e é essa pergunta que a mulher se faz aos 40 anos, né? Eu falo assim, muita gente me pergunta lá no perfil e também quando eu encontro e tal, nossa, eu vou fazer 50 anos, eu vou sair lá do 40 anos e tal. Falei, não, gente, porque 40 anos não é você ter 40, 41, 42, 43. Não é uma questão de número, é uma questão de descoberta. Sim. Porque é essa fase que a gente descobre. Então, a mulher que consegue, dos seus 40 aos 50 ou 60 anos, se descobrir a mulher madura, por mais tardia que seja, cada um tem o seu tempo, vai estar enquadrada ali. E o objetivo é a gente compartilhar. Isso. Porque ainda assim, mulheres com 40, 40 e tantos, algumas sentem medo. E elas se encorajam muito pela coragem de outras mulheres, né? Ou por ver o quão difícil é realmente os desafios a serem enfrentados, mas que é possível. Sim. É possível. Então, assim, eu falo que é uma colaboração entre mulheres, assim, porque quando eu criei o Quarentantos, foi porque eu precisei de um apoio no momento em que eu me senti muito sozinha, muito solitária, e as redes sociais, as pessoas que eu nunca vi na minha vida, através de frases e de histórias que me deram força para superar. Então, quando eu consegui superar alguns desafios da minha vida, isso tornou um propósito de vida para mim. E lindo, né? Que propósito lindo seu. Sim, eu consegui superar através de pessoas que eu posso ajudar outras mulheres. Como? Mostrando que é possível sim vencer, que todas nós temos problemas em relacionamentos, temos problemas familiares, com filhos, frustrações, quer mudar de trabalho e tudo, e que a gente consegue. Então, mostrar para quem tem medo, não tenha medo, porque é isso. Qual que é o propósito dessa vida? O que você quer? Como você quer se ver quando você estiver lá, né? A gente estiver lá velhinho, olhar para trás, falar, o que eu realizei da minha vida? Que você possa ter orgulho da sua história e ter feito, pelo menos, tudo que pôde para realizar os sonhos. Então, acabou tornando-se um propósito de vida para mim e eu fico muito feliz. Se eu conseguir levar uma mensagem, transformar o dia de uma mulher, para mim eu já alcancei o meu objetivo, se eu conseguir fazer isso em um dia. Esse é o nosso propósito também. Juntas com você. Pois é. E aí, quando eu conheci vocês, assim, eu abracei a causa muito, assim, de imediato, porque eu falei, olha, que maravilhoso, mulheres dando as mãos para outras mulheres, para ajudar outras mulheres. Gente, tem coisa melhor do que isso. Quando a gente olha para trás, para um passado completamente machista e a mulher oprimida nos seus desejos, na sua feminilidade, na sua sexualidade, né? E aí a gente se unir para poder falar disso tudo e levar, alcançar essas mulheres, falar, sim, você pode. Nós estamos com você. Estamos com você. Fazer com tesão, tem que correr atrás, tem que acreditar, né? Tem isso que mesmo. Conhecer. Com certeza. Né, Fernanda? E essa rede está ficando cada vez mais potente. Mais potente. É muito importante que a gente continue unida. Não é contra os homens, é a favor das mulheres. Ah, sim, não, claro. Não é uma briga, a gente não quer. Não, pelo contrário, a gente quer eles conosco, assim, mas que eles entendam o nosso. Junto. É uma parceria importante, né? Homem e mulher. E entre nós, assim, o nosso acolhimento ainda é mais especial, porque eu acho que nós mulheres entendemos muito mais umas às outras, porque tem aquelas questões hormonais, aquelas questões que quando você tem filhos, o seu libido cai, e aí diminui
o seu apetite sexual, e aí o seu companheiro às vezes fica chateado. Então, nós conseguimos entender, às vezes, essas oscilações de emoções o tempo inteiro na nossa vida, né? Seja quando a gente fica menstruada, que às vezes a gente fica, né? Eu já vou sentindo, quando eu fico mal-humorada, quando eu começo a ver que eu tô chorando, eu falo, ai meu Deus, eu vou ficar menstruada. E a gente entende, né? Aí a gente só come. Não, ó, tô de TPM hoje. Agora fala isso com um homem. Então, como que ele vai conseguir entender isso, né, gente? Nem difícil, vivendo dentro de casa. né? Maridos, né, gente, convivendo também há anos, né? Eles nunca vão entender isso, só nós mesmo, que a gente se entende, né? Sim, sim. E conta pra gente, assim, como é, quem é a Paula, né? Porque você não tem só o 40 anos, você é uma profissional da área de saúde. Conta pra gente um pouquinho disso e depois essa trajetória aí, quando foi que você despertou pro 40 tantos? Na verdade, assim, ser influenciadora caiu no meu colo. Foi uma surpresa muito grande para mim. Nunca imaginei isso. Até hoje eu não entendo tudo sobre plataformas digitais, comunicação digital. Eu não consigo compreender os detalhes disso tudo, esse mundo, porque realmente foi um presente que caiu no meu colo, em cima de um propósito, mas eu nunca imaginei alcançar tantas mulheres. Eu sou bióloga por escolha, sempre fui apaixonada pela ciência da vida. E desde a minha 8ª série, assim, numa aula de ciências, eu falei, eu quero ser bióloga e eu quero trabalhar com genética humana e com células. Então, tinha essa paixão. E foi assim, fiz o meu vestibular. Eu morava em Ipatinga, eu sou de Ipatinga, aquela cidade super quente. Muito quente. Muito quente. E aos 17 anos eu fui para Belo Horizonte, porque naquela época Ipatinga era uma cidade de médio porte, mas não tinha faculdade de biologia. Eu fui fazer meu 3º ano em Belo Horizonte. Então eu falei assim, eu vivi 18 anos em Ipatinga, mudei para Belo Horizonte. E fui para a capital com a minha irmã mais nova, nós duas. E hoje eu olho pela coragem que meus pais tiveram de deixar as 2 filhas, eu mais velha, minha irmã, 1 ano mais nova do que eu, para uma cidade para estudar e para fazer vestibular. E eu passei em biologia, minha irmã também foi minha caloura, enfim. Eu me formei em Belo Horizonte em biologia e logo já fiz o meu mestrado, me especializei na área. Trabalhei no banco de sangue de cordão umbilical, que era a minha paixão, porque eu me apaixonei pela terapia celular e o uso de células-tronco. E eu trabalhei numa grande empresa em Belo Horizonte por 9 anos e meio. E com 9 anos de empresa, eu já pensei em fazer um concurso público, porque eu já pensava no meu futuro, né? Se numa grande empresa não tem uma estabilidade. Comecei a estudar para o concurso e eu passei no concurso em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, para trabalhar com transplante de medula óssea, que era muito parecido com o sangue de cordão umbilical que eu trabalhava em Belo Horizonte. Eu não podia fechar os olhos, um concurso público federal, e nesse momento eu decidi vir para cá, para dar continuidade nessa minha paixão, nesse amor pela ciência da vida, deixando para trás a minha família em Belo Horizonte, meus amigos, meu ex-marido, com quem eu fui casada há 13 anos. E eu vim sem conhecer ninguém para essa cidade, junho, gelo, perdida. E eu falei, o que eu estou fazendo? Mas eu sei que é por aí. Veio aquele sexto sentido, é isso aí, meu futuro está aqui, mas já pensando assim, da hora que passar o período probatório, eu vou voltar para Belo Horizonte, né? Meu ex-marido estava lá e tal, mas com poucos meses o casamento acabou. A gente não precisa, nesse momento, entrar em detalhes aqui, né? Mas não deu certo, infelizmente, e eu sofri muito, porque foi uma grande decepção para mim. Ninguém casa, né, gente, pensando que não vai dar certo. Casamento é um projeto de vida e os nossos parceiros são amigos. Então, quando a gente se decepciona com alguém, é muito mais do que terminar um relacionamento. É um projeto de vida que se interrompe ali. E eu fiquei me questionando muito naquela época. Isso, o Instagram não existia ainda na minha vida, 40 anos, não existia. Eu tinha 36 para 37 anos.
E eu fiquei me questionando se eu tinha tomado a decisão certa, né? A gente naquele período de 30, 40, que a gente ainda está meio perdido e tal. E aí, de repente, eu sempre fui muito positiva. E eu sempre gostei de olhar as coisas pelo lado bom, assim. E eu comecei a me questionar se aquela era uma escolha certa, mas ao mesmo tempo bateu aquele pensamento assim, é um presente da vida para mim. Que legal, é um presente da vida para mim, porque tá muito difícil. Tá com medo, Sozinha, mas se veste de coragem. Exatamente, com medo, mas eu me vesti de coragem. Sozinha nessa cidade cinza, né, no inverno, Mas gelo. o mais difícil foi acostumar com o frio. Foi com frio, exatamente. Enfim, sozinha, já assim, o divórcio para acontecer, sem conhecer ninguém. Uma amiga minha melhor amiga, faleceu num acidente trágico de carro nesse mesmo período. Ela grávida. Então foram muitas coisas assim. E eu falei, mas foi um presente de Deus para eu recomeçar do zero, da onde eu não conheço ninguém. Se eu estivesse lá, eu estaria com lembranças da minha vida, lógico, estaria perto dos meus amigos, mas que eram amigos em comuns. Ou seja, meu passado ia estar o tempo todo envolvido ali, né, no meu dia a dia. Falei, então é isso, eu vou trocar esse livro. Eu vou sofrer, eu estou sofrendo, mas eu vou virar essa página. Custe o que custar. E foi o que aconteceu. Foi passando o tempo, eu acho que todas as pessoas, não só as mulheres, deveriam pensar isso, que nada dura para sempre, né? Nenhuma dor, nem alegria, né, gente? Sim, as Você vai alegrias. comprando uma sucessão de problemas. Parece que um vai puxando o outro. Vai puxando. Mas na hora que você sacode... Exatamente. Nem a alegria, nem a tristeza são duradouras, né? Isso mesmo. E tem uma frase que fala, né, que é importante a tristeza, porque a tristeza leva a gente a ter reflexões profundas sobre a vida, sobre os limites que a gente tem que impor às pessoas, sobre tudo. Então, é importante a tristeza. A tristeza é importante para todo mundo amadurecer, crescer. É claro que a alegria é muito mais fácil, né? Mas a gente mais aprende com a tristeza do que com a alegria. Então, é um processo importante que foi muito legal para você, como você está falando. Foi muito importante, e eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar, e eu falo isso muito no Instagram. Gente, os desafios precisam ser enfrentados, não é bote um sorriso no rosto, você é poderosa, você consegue passar por isso, você não precisa sofrer por isso. Não, o sofrimento faz parte. Sofra, chore, sabe? Tem dia que vai dar tudo errado. Você vai levantar da cama e vai dar tudo errado. Mas ao mesmo tempo tem dia que vai dar certo. Olha, eu falava isso muito na época, assim, olhe nos seus olhos, deixa a lágrima escorrer. Mas fala, isso vai passar, sabe? Sim. Acredite que isso vai passar e também faça por onde. Então eu comecei, eu preciso fazer conexões, eu preciso conhecer pessoas, fui para a Dínamo. Né? Entrei na Dínamo na época, e aí a gente se conheceu na aula de dança naquela época. Então as relações começam a acontecer e a gente começa a se fortalecer, tirando aquela nuvem negra do que já aconteceu, e você vai vendo as luzinhas, olha. Sim. E é tão gostoso, de repente as coisas vão passando e você fala assim, gente, que escolha maravilhosa que eu fiz. Foi enfrentar isso. E aí, disso tudo, lógico, e eu querendo refazer minha vida logo, porque eu falei, eu preciso arrumar um novo namorado. Eu chegava aqui em Juiz de Fora, gente, só tem adolescente aqui, e só tem gente mais velha nessa cidade. O que eu vou fazer da minha vida nesse lugar frio? Enfim, e aí eu, com pressa de resolver a vida, e eu acho que esse é o maior erro que a gente pode ter, achar que não vai dar tempo da gente fazer tudo porque dá tempo. Tropecei na vida, entrei em relacionamentos completamente errados, assim, do meu ponto de vista, mas onde eu aprendi muito. E de repente eu me vi num relacionamento estável com uma pessoa que é 30 anos mais velha do que eu. E eu me senti livre nesse dia, porque eu estava me envolvendo com uma pessoa madura que me mostrava diariamente o que vale a pena a gente viver com paz, com tranquilidade e aproveitar a nossa maturidade. E aí a gente tá maduro para acreditar que a gente merece. Que a gente merece. Porque se acontecesse talvez antes, você ia falar assim, não, isso não é verdade, não é para mim. Exatamente, né? Isso não é para mim.
E aí eu falei assim, eu preciso, agora que eu me sinto leve, plena e que eu aprendi o que é o perdão, eu sempre falo, eu demorei uns 3 anos para perdoar o meu ex-marido, e aí eu descobri o que é perdão nesse momento. Perdão não é você aceitar que fizeram com você e tal. O perdão é você falar, poxa, aquilo aconteceu, mas sabe, deixa para trás, eu não Tirar vou do levar mágoa. coração. Você falar aquilo sem se emocionar, sem chorar, e ver que aquilo foi uma oportunidade para você ser melhor, para Sim. você estar melhor hoje, para você estar mais bonita, mais segura de si. Pronto, então juntou todo esse momento em que eu falei, eu preciso, agora que eu me sinto forte, que eu estou fortalecida, o meu propósito de vida vai ser ajudar outras mulheres. E é lindo ver isso, porque muitas mulheres às vezes ficam em relacionamentos abusivos ou até querendo viver com uma pessoa que às vezes que não dá felicidade, que a pessoa não agrega mais nada só por medo ou insegurança e, né, Comodidade. comodidade. Ou ter uma dependência Vidas. financeira. Mas a gente vendo aí o seu exemplo, né? Como que é legal ver uma mulher que passou por momentos muito difíceis. Aqui você tá floreando um pouquinho, mas a gente sabe um pouquinho das suas dores, né? Mas cada um tem a sua dor, às vezes em menor grau, em maior grau. Mas o que que é importante é esse seu exemplo de uma pessoa que consegue ver uma coisa que foi negativa, ter transformado sua vida para uma coisa positiva, que você entendeu que aquilo era seu processo para você evoluir e crescer. Uhum. E é isso que eu tento passar para as pessoas, sabe? É isso que eu tento passar. Gente, a gente pode se transformar em Sim. cima de uma dor. Aquela florzinha que nasce ali em meio às pedras, né? Né? Aquela flor do cacto, você olha cactus, aquela planta árida, né? E tudo, Cheia e aquela de espinho, né? Não pode encostar. e de repente vem uma flor linda. É. Então, que isso sirva de, não é de exemplo, mas que isso inspire outras mulheres, que a gente consegue recomeçar, tanto nos relacionamentos, que a gente consegue um novo trabalho, mudar isso, realizar os nossos sonhos depois aí dos 40 anos. Então, eu tento levar isso diariamente. E foi assim que eu criei o Instagram. No início, eu só compartilhava frases motivacionais, porque foi o que me ajudou muito. Eu lembro que eu lia muito os textos de um site chamado O Segredo. Tem até livros e tudo. Né? E aí tem um filme, e isso me ajudava muito. Então, eu sempre. E uma coisa interessante para contar para vocês, que como que essas coisas são tão naturais assim, eu comecei a compartilhar essas frases para ajudar. E um dia eu estive na casa da minha mãe em Belo Horizonte e eu peguei uma caixa minha de coisas de adolescente, aquelas coisas de agenda que a gente tinha, recorte de revista com as coisas de novela, enfim. Na hora que eu peguei a caixa, eu vi um caderno lá dentro. Eu abri esse caderno e eu falei, gente, eu não estou acreditando. E aí me veio a recordação, na minha adolescência, eu cortava as frases motivacionais e as palavras e eu colava isso nas minhas agendas e no meu caderno. E eu tinha esse caderninho meu que quando eu me inspirava, eu escrevia frases, às vezes um pouco de poesia, escrevia textos de coisas que eu sentia. E eu falo que isso é uma coisa ainda para eu trabalhar até junto para o 40 anos futuramente. Mas eu falei, como isso é genuíno, né? Isso vem. E você já trouxe isso para sua vida. Trouxe isso que pra foi minha o que vida. provavelmente te ajudou muito a superar o que você passou. Exatamente. Então, assim, É lindo. eu falei, foi um reencontro meu, naquela época sem maturidade, né? Sim. Mas aí hoje, com a sua essência. Exatamente. Foi um encontro com a minha essência. Lindo demais. E foi assim. Porque lá você não tinha 40 anos. Não tinha Só tinha desejos. Exato, né? só sonhos. Não que a gente não sonhe, eu sonho muita coisa ainda, gente. Eu quero. Sim, Nossa, claro. eu quero estar fluente no meu inglês, eu quero viajar, eu quero conhecer lugares que eu ainda não conheci. Ninguém vive sem sonhos, né? Que movimenta, Movimenta a gente, exatamente. E assim, nossa, a gente tá aqui Tem que triste ter. porque Já tá
acabou. Olha, nós vamos ter que marcar outro, tá? Aham. Vamos combinar. Mas eu queria deixar uma frase. Eu tenho um livro que eu já falei nosso ele livro. no outro podcast. O livro chama O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. É um dos livros mais bonitinhos que eu já vi. Ele é muito todo desenhadinho. Mas quando eu li, eu falei assim, faz sentido para Paula. Ai, meu Deus. Aliás, para todos nós, tá? Mas Aham. que sirva de inspiração. Quando você se sentiu mais forte? Perguntou o menino. Quando tive coragem de mostrar minhas fraquezas. Isso mesmo. E é isso, né, gente? É A vida da isso. gente, a gente tem que aprender a entender, reconhecer as nossas fraquezas, né? E aí procurar ajuda, procurar maneiras de solucionar. E sem vergonha, não ter Sem vergonha, vergonha, né? Não isso. ter vergonha das E fraquezas. que são elas lindo que você! impulsionam. Parabéns pelo seu lindo Desafios. trabalho. Muito obrigada. Acho que assim, É. gratidão por te conhecer. Obrigada Porque você por brilhou. compartilhar. Eu acho que você Eu foi acho muito que, lindo. que prospere, assim, que continue aí reverberando, todo mundo te ouvindo, porque a gente precisa disso, uma apoiando a outra. Aprender que as mulheres não estão aqui para. Não estamos competindo. Somos Exatamente. parceiras, vamos crescer Unidas, juntas, é. unidas. Aham, e eu né? fico muito feliz também de ter conhecido vocês, de ter essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, para mais mulheres que a gente possa alcançar. E isso eu sou gratidão, gente. Muito obrigada. E eu espero vocês também no meu podcast. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Esse foi o Pod Só Delas. Aqui é pra gente tocar no assunto.